Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é ao vivo, às quartas-feiras, e você pode participar através do telefone 3543-6413 e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida com o nosso convidado. Nosso convidado não é a primeira vez, já é a terceira, conversava com ele agora, Dr. Marcelo Torrentes, cirurgião pediátrico, já bem conhecido aqui na nossa cidade de Araras. Tenho certeza que tem muitas crianças aí, muitas mães que já vão conhecê-lo e já tiveram com ele, já tiveram seus filhos operados por ele, e é um grande cirurgião. E é com ele que nós vamos estar falando um pouco sobre a cirurgia pediátrica, que se fala muito em várias especialidades médicas, a clínica geral, a clínica médica, o cirurgião geral, mas muitas vezes a cirurgia pediátrica é uma especialidade que às vezes não é tão conhecida ou tão falada e tão dita nos meios assim, no dia a dia. Então nós queremos conversar com ele, explicar melhor para vocês das patologias, ou seja, das doenças, que cirurgias, enfim, é isso que nós vamos estar tirando as suas dúvidas que você também tiver e possa estar nos ligando através do telefone 3543-6413. Marcelo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, dou boa noite a todos que nos assistem aqui, na pessoa do Dr. Eliseu, agradeço o convite mais uma vez, até pela Rede de Opinião. Espero poder ajudar a esclarecer as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Ok. Marcelo, como eu estava dizendo há pouco, né, que se fala muito em cirurgião geral, em clínico geral, mas assim, ainda a cirurgia pediátrica não é uma especialidade tão falada, né? Exatamente. A cirurgia pediátrica é uma especialidade nova, né? Se nós considerarmos que nós temos aí pouco mais de 40 anos de cirurgia pediátrica, em considerando perto de urologia, cirurgia plástica, a própria cirurgia geral, então é uma especialidade nova. Ela foi realmente direcionada e começaram a se perceber a necessidade de particularizar o tratamento da criança, porque antigamente era adotado assim, como a criança sendo um adulto em miniatura. E aí foi percebido que as doenças, a própria anatomia, o próprio funcionamento do organismo da criança, ele necessitava de um estudo mais específico para isso. Foi quando realmente começaram os cirurgiões pediátricos para poder fazer uma abordagem onde hoje a gente atua em cima de malformações congênitas, aquelas na qual a criança nasce com essas malformações, e se estende o tratamento até a ebiatria. Ebiatria é a fase da adolescência da criança. Então o cirurgião pediátrico é desde o nascimento até a fase dos 16, 17, 18 anos, para algumas patologias referentes apenas à parte cirúrgica. Marcelo, ainda dentro dessa introdução que você fez, e muito bem, a gente sabe que muitas mães já, durante a gestação, quando faz o ultrassom, já até às vezes é possível identificar algumas patologias já ali da criança sendo gestada, né? Vocês já também têm algum conhecimento, assim, às vezes pode acontecer até da mãe estar procurando alguma coisa, alguma informação, vocês podem atuar também, né, nessa ocasião ou ainda não, assim? Ou serviço ultra especializado? Eu acho que é muito interessante essa abordagem que você colocou, até para poder esclarecer as pessoas que realmente aquelas que nos comparecem, muitas vezes encaminhadas até pelo ginecologista que está fazendo o pré-natal, que está fazendo toda a rotina da gestação da criança, quando ela detecta realmente alguma alteração e malformação nesse desenvolvimento do nenê, ele realmente encaminha, porque é importante. É importante, primeiro, para você tranquilizar e explicar o que é que está acontecendo com essa criança. Segundo, para você abordar a mãe e explicar se há necessidade de uma intervenção cirúrgica logo ao nascimento. Existem algumas cirurgias que realmente, aí você acaba tirando a criança ao parto, já levando para uma sala ao lado, separada, para exatamente fazer essa abordagem. E quando você tem detalhes, quando você tem dados pré-natais, isso é muito importante para nós, você já saber com o que você vai se deparar ao nascimento, qual a abordagem, qual a técnica cirúrgica que você vai fazer, e eu acho que o principal, como que você vai tranquilizar essa família. Porque não existe expectativa maior para um pai, para uma mãe, na ansiedade de ver o seu nenê. E quando recebe uma notícia que tem uma malformação ou uma formação incompleta, vamos dizer assim, realmente eu acho que o cirurgião pediátrico, atuando aí nessa relação médico-paciente, é uma especialidade importante para tranquilizar e esclarecer como é que vai ser a rotina e o prognóstico, ou seja, como é que vai ser o continuar de vida dessa criança. E eu fiz essa pergunta para você justamente que hoje você sabe que os exames de imagem melhoraram muito a qualidade e
enfim, detectar detalhes, né? E realmente a mãe que de repente está ali toda contente, fazendo o seu ultrassom, de repente lá o ultrassonografista comenta, ou mesmo lá no laudo, vem lá um comentário sobre, por exemplo, uma hidronefrose, já uma dilatação dos rins ou alguma coisa assim, a mãe já apavora, é que você falou, verdade, né? É verdade. E aí entra realmente, quer dizer, então, já a área de vocês, já nesse sentido que muitas vezes os obstetras ou os ginecologistas já encaminham para vocês. Olha como é interessante essa sua abordagem. Através só desse comentário que você fez, a gente já consegue explicar e orientar os pais que nem sempre uma consulta com o cirurgião pediátrico significa uma cirurgia imediata. Às vezes a consulta com o cirurgião pediátrico é na fase de orientação de uma gestação, é na fase muitas vezes de um esclarecimento e às vezes a gente tem até um tratamento clínico, muitas vezes medicamentoso. No caso das malformações, até para esclarecer, existem algumas delas onde o tratamento é conservador, é não fazer nada, esperar o desenvolvimento para que muitas vezes o corpo no pós-natal, depois do nascimento, ele consiga desenvolver e chegar numa maturidade. Hoje em dia existem até as cirurgias intraútero, onde é uma equipe multidisciplinar, então são vários profissionais. Então entra um obstetra, entra o radiologista com exames de imagem, entra o cirurgião pediátrico que vai fazer a cirurgia dentro do útero antes da criança nascer. Lógico que isso já são estruturas para hospitais universitários, hospitais maiores, mas realmente isso mostra para as pessoas como existe o avanço tanto do diagnóstico como do tratamento. Muitas vezes a criança já vai nascer com o problema da malformação já corrigido. Ok. Já dando agora a sequência, assim, algumas patologias, vamos colocar as malformações congênitas e depois aquelas patologias mais corriqueiras, né? Eu queria que você citasse, fizesse um comentário sobre isso. Das malformações congênitas, assim, o que é o mais comum, assim, que a gente vê com mais frequência, que às vezes preocupa mais, e aquelas que raramente acontecem? Você poderia citar, só para dar uma, né, a gente... Não, perfeito. Na área de malformação congênita, uma coisa muito comum que a gente aborda, principalmente nas UTIs, é quando você tem um desenvolvimento incompleto de um setor do seu organismo. Então, por exemplo, na parte digestiva, o intestino formou, mas ele não formou por completo. Existe o ânus imperfurado. O trajeto todo, estômago, intestino, ele se formou, mas não existe o orifício anal, não existe a perfuração anal. Essa criança não tem condições de evacuar. Então, ela precisa de uma abordagem nas suas primeiras horas de vida. Existem outras malformações urológicas, onde existe a abordagem do urologista e o cirurgião pediátrico trabalhando em comum nessa área, como hidronefroses, que são rins dilatados, que muitas vezes podem ter uma obstrução na drenagem dessa urina. Então, você também tem que abordar nas primeiras horas de vida. Esses exemplos que a gente está dando de malformações digestivas, urológicas, algumas pulmonares, cistos pulmonares, são realmente a área de maior frequência de atuação do cirurgião pediátrico. O cirurgião pediátrico não faz cirurgia cardíaca, o cirurgião pediátrico não faz a parte de ouvido, nariz e garganta, que é do otorrino, não faz a parte de ortopedia, mas a parte de aparelho digestivo, aparelho urinário e aparelho respiratório realmente atua em conjunto com o pediatra, com o médico da UTI para fazer as abordagens. Isso no sentido de malformações. Então, as malformações onde precisa de uma intervenção mais imediata são aquelas atresias ou aquelas estenoses. O que significa isso para que as pessoas entendam bem? As formações incompletas. Então, o intestino não se forma completo, o estômago não se forma completo, o pulmão ou o rim, né? Essas são realmente as mais comuns onde a gente é chamado. As mais corriqueiras são as hérnias. Isso é muito comum nos prematuros. Depois a gente pode até abordar, esclarecer uma coisa um pouquinho mais simples e mais rápida para que as pessoas entendam. E hoje, uma coisa que as pessoas até comentam, como está frequente o diagnóstico do refluxo. Isso é muito comum na criança, desde o recém-nascido, algumas operadas até com dias de vida, por causa do risco que o refluxo causa. E na verdade não é que se existe muito refluxo. Como você mesmo citou no começo, o avanço dos diagnósticos estão fazendo com que hoje você diagnostique mais cedo. O adulto que tem uma hérnia de hiato, o adulto que tem queimações de repetição, dificuldade de digestão, muita azia, talvez ele tenha sido uma criança com refluxo não diagnosticada e que isso se estendeu até a fase adulta. Não estou querendo dizer que todos os adultos são assim, existem as particularidades do refluxo, mas é interessante saber que há muitos anos atrás não se fazia o diagnóstico e hoje consegue fazer. Marcelo, uma coisa simples, mas a gente vê muitas mães preocupadas às vezes, é aquela hérnia umbilical, aquele umbigozinho protuso, né? E que fica aquela preocupação, quando deve operar, se espera, se vai fechar. Queria que você falasse um pouquinho disso. Não, vamos abordar sim. É interessante
Porque a hérnia umbilical, ela é regrada com muitos estigmas, né? Antigamente as pessoas colocavam uma moeda, você colocava esparadrapo para poder fechar esses umbigos, quando na verdade o que acontece ali é que a musculatura da barriga da criança, ela é formada durante a gestação dentro da barriga da mãe, ela é formada das laterais em direção ao centro. Então existe uma formação dos somitos, que são as estruturas musculares que vão fechar da lateral para o centro. Quando você tem a hérnia umbilical, ficou faltando esse fechamento completo. Existe um orifício na região do umbigo onde não se fechou a musculatura. A gente sabe que 90% dos casos o tratamento é conservador, é observação, não se faz absolutamente nada. Por isso que as moedas davam certo, por isso que o esparadrapo dava certo. As pessoas achavam que era em decorrência da moeda, mas até os 4 anos de idade, como eu falei, 90% deles a musculatura se desenvolve e fecha. As mães assustam porque no choro, nas horas das evacuações e das mamadas, faz-se força e realmente o umbigo fica mais protuso. E aí a preocupação é muito mais estética. Não dói, não incomoda a criança, mas a tia, a madrinha, a vizinha, por que o umbigo da criança é assim? Então o que a gente orienta é muito mais a tranquilidade da família do que esconder através de uma moeda, por causa do problema higiênico, inclusive, que isso causa, né? Então a hérnia umbilical é uma das patologias de alta frequência, extremamente benignas e de resolução espontânea. 90% das vezes não se faz nada. Quando a abordagem é cirúrgica, em média, 20 minutos de cirurgia. Hoje em dia não se precisa mais fazer essa cirurgia através de uma anestesia geral. Você faz uma anestesia inalatória. Então você coloca um gás onde a criança vai ficar realmente dormindo. Você vai fazer uma anestesia ao redor do umbigo e vai corrigi-la. Mais uma vez eu enfatizo e tranquilizo as pessoas. É raro e muito pouco as crianças que necessitam essa abordagem cirúrgica. E aí, já aproveitando, falando de hérnia, e a hérnia inguinal, né, também, isso aí, às vezes algumas mães preocupam, né, e a hora de operar, se deve operar quando já aparece alguma evidência que tem aquela protusão também na região inguinal? Exatamente. A hérnia inguinal, aí ela já é em contraposto o que a gente conversou sobre a hérnia umbilical. Toda a tranquilidade que os pais têm em relação a o umbigo estar saltado e o médico então falou que não precisa mexer, é diferente da hérnia inguinal. A hérnia inguinal é um abaulamento, é um nódulo, é um aumento que se tem na região da virilha da criança. Isso daí é em decorrência de uma malformação. Eu acho que os detalhes da formação, a gente pode deixar isso um pouquinho em aberto e uma orientação mais direcionada para os pais no consultório do pediatra ou do cirurgião, porque tem toda uma particularidade, o porquê que o menino tem a hérnia e o porquê que a menina tem a hérnia. E isso realmente são detalhes que às vezes podem confundir os telespectadores. Mas um abaulamento, principalmente na hora do choro, o escroto ou o saquinho do menino que fica maior e mais evidente, um volume na hora que vai dar o banho, na hora que vai trocar as fraldas, ali é uma comunicação, é uma fraqueza de musculatura que existe comunicando o interior da barriga até a região externa. No caso da menina, até os grandes lábios na vagina, no menino até o escroto. E nessa fraqueza, nessa comunicação, pode entrar um intestino e ficar preso ali. Por isso da preocupação e da abordagem cirúrgica. É a famosa hérnia encarcerada. Meu filho tinha uma hérnia e a hérnia ficou presa. Na verdade, quem ficou preso foi o intestino ali dentro. E realmente você corre o risco de não ir sangue para esse intestino, e aí é onde você tem que fazer a abordagem. Muito mais tranquilo quando você faz o diagnóstico precoce. Você faz o tratamento eletivo, agendado, com o seu anestesista de escolha, com o seu cirurgião de escolha, do que isso acontecer numa madrugada e você ter que ir para um plantão de pronto-socorro e ser abordado às pressas. Então, meu nenê está chorando, está ficando mais alto a região inguinal dele, o saquinho está aumentando, a região da virilha está diferente, procura um profissional para poder te orientar, te tranquilizar ou direcionar esse tratamento. Continuando aí nessa região, vamos entrar falando do saquinho, do escroto, né? Muitas vezes o neném ele aparece com um aumento, fica mais fofinho ali, o saquinho, e às vezes o testículo também não aparece. O pediatra encaminha, né? Fala, ó, mamãe, o testículo não está na posição certinha. Eu queria que você falasse um pouquinho então dessa... Perfeito. Da hidrocele. Isso, perfeito. A hidrocele, como o próprio nome diz, né? O prefixo hidro representa água, cele representa coleção. Então, hidrocele é uma coleção de água que dá no saquinho. Eu brinco e faço uma analogia para os pacientes no consultório entenderem que a hidrocele é uma parente da hérnia, é uma prima da hérnia. Então a hérnia, a gente falou, é uma fraqueza que comunica a barriga até essa região exterior. A hidrocele, essa fraqueza se fecha parcial.
Então, em vez daquele intestino que eu comentei que poderia passar, quem passa é só a água. É uma comunicação muito pequena, passa a água que lubrifica e fica na parte externa do nosso intestino, e essa água fica realmente coletada no saquinho. A gente sabe que quando esse volume é mantido e fica sempre fixo, não é aquela que está grande e está pequeno, está grande e está pequeno. O volume é sempre o mesmo. Doutor, tem água no saquinho do meu filho, mas sempre que eu vou dar o banho, parece que está o mesmo tamanho ou progressivamente está diminuindo. Essa hidrocele não comunicante, até 1 ano de idade, a chance de desaparecer sozinha é muito grande. Agora, aquela que o testículo, na verdade o escroto, aumenta de tamanho e diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, nós temos que realmente fazer a diferença entre o que é hérnia, o que é hidrocele e esclarecer o tratamento. Abordando, como você falou, o testículo, é interessante o que as mães saibam, os pais saibam, que os testículos eles são formados do lado dos rins das crianças. Eles ficam formados logo abaixo dos rins e durante a gestação eles vão descendo, vão fazendo todo um trajeto de migração até chegar na região dos escrotos, até chegar no saquinho da criança. E realmente ele necessita ficar nessa região mais afastada da barriga, ficar fora do corpo, porque em média ele tem que ficar 1 grau mais baixo do que a sua temperatura do corpo, para que na adolescência produza os hormônios e futuramente produzam os espermatozoides para a reprodução. Se você tem essa migração incompleta, essa descida desde a barriga até o escroto, ele pode parar dentro da barriga, então ele fica intracavitário, ele pode parar na região da virilha. A mãe percebe que tem um carocinho na virilha, mas não tem a bolinha ali no escroto, no saquinho. Então ele fica nesse trajeto. Realmente você precisa operar, em média na faixa de 6 meses a 1 ano, é uma ótima idade para você fazer essa abordagem cirúrgica, não esperar mais do que 2 anos de idade. E não se deve esperar mais do que 2 anos, porque ele realmente ficando no meio do caminho, ficando no trajeto, ele não tem espaço para crescer, não tem espaço para se desenvolver. Futuramente, ele realmente vai ter prejuízo no desenvolvimento dessa criança. Então, o testículo não palpável, ele é uma abordagem cirúrgica e orientada pelo cirurgião pediátrico. Ok, e já chegou uma pergunta aqui, não tem uma identificação, mas, doutor Marcelo, qual a melhor forma de fazer a higiene na região genital do bebê? Pois meu filho não tem toda a pele que cobre a cabeça do pênis, a glande, e tenho medo de machucá-lo. É até um assunto que eu ia te perguntar sobre a questão do prepúcio, da fimose, aquela coisa toda. Isso, interessante. Esses realmente são os casos, isso que a gente está falando aqui, são os casos mais corriqueiros e mais comuns que se tem na cirurgia pediátrica mesmo. Então é a hérnia de umbigo, a hérnia na virilha, o saquinho onde o testículo não desceu e com a pergunta da nossa colega, a parte da fimose. Então uma abordagem rápida só para esclarecer a diferença entre o que é fimose e o que é excesso de pele. Fimose a gente caracteriza como quando você não consegue expor a glande, a cabecinha do pênis da criança, a porção mais distal, a ponta. Então, quando você tem dificuldade para expor, a gente classifica como uma fimose realmente completa. Você não consegue fazer a higienização, essa criança vai ter dificuldade realmente durante a fase de desenvolvimento nela, até para futura relação sexual. Quando você consegue expor e essa pele vai e volta, ela recobre a glande, mas você consegue retraí-la, você consegue puxar para a higienização, isso chama-se excesso de prepúcio. O excesso de prepúcio, habitualmente, na categoria do cirurgião pediátrico, o que nós orientamos para a mãe é: seu filho não precisa de uma cirurgia, seu filho precisa de sabonete, higienização. Então, tirando, lógico, alguns fatores, muitas vezes de crenças ou de religião, como no caso os judeus, que eles é uma questão até cultural e religiosa, a circuncisão, a retirada desse excesso de pele, tirando esses conceitos religiosos e crenças culturais, a gente orienta que simplesmente você faça a retração, puxe até onde a pele realmente vá. Não force, não faça as antigas massagens, como se falava de tracionar e soltar, puxar e soltar e relaxar, porque você pode causar fissuras, rachaduras na pele do pênis. Na hora que a criança vai fazer o xixi, na hora que ela vai urinar, essa urina ácida passando por essas áreas de fissuras, de lesões na pele, vai ter ardência, vai ter incômodo, vai ter o desconforto da criança. Então, é interessante que o seu profissional, seja seu urologista, seja o seu pediatra, seja o seu cirurgião pediátrico, te mostre e te apresente realmente até onde a pele vai, como você vai fazer essa higienização, para que você em casa faça tranquila, sem risco de lesionar ou machucar o seu filho e, principalmente, mantendo a higienização local, né? Ok.
E essa é uma área que é muito assim, há muita procura, muitas mães ficam realmente nervosas às vezes diante dessa situação, e às vezes a gente sabe que às vezes os pediatras orientam ainda, a gente sabe que tem muito pediatra ainda não tentando fazer conceito, né, do exercício, do exercício isso você colocou bem. Existia inclusive antigamente um conceito de que muitas vezes ia no pediatra e ele fazia uma tração forçada para que, era o termo que se usava, romper a fimose. E isso a gente sabe que causa um trauma muito grande na criança, não existe benefício nenhum, muitas vezes, essa exposição da glândula, isso se faz de modo natural. Quando você consegue orientar a família de uma higienização adequada, o próprio desenvolvimento da criança vai fazendo com que a pele, que a gente chama de prepúcio, vai ficando mais alargada, ela vai abrindo e você consegue a exposição, sem necessidade cirúrgica, sem necessidade traumática de forçar uma manipulação, né? Então é importante realmente isso daí, essa orientação, e é lógico, o propósito aqui é orientar, esclarecer e passar de modo geral o que são as abordagens, os tratamentos e o que são as doenças. Mas ninguém melhor do que o seu médico de confiança para poder te esclarecer, te mostrar diante de um quadro até onde fazer, o que fazer e tranquilizá-las diante de se há ou não há uma necessidade de tratamento cirúrgico. E você falou bem isso. O nosso objetivo no programa aqui é informações gerais para que você tenha ideia e você possa estar conversando com o seu médico, médico de confiança. Perfeito. E aproveitando, falando do pênis, né, a gente sabe que às vezes a uretra do menino, né, ela não fica lá muito bonitinho, a saída do xixi, nós temos as alterações da implantação ali do meato uretral. Exato, exato. Essa eu acho que é uma das abordagens mais bonitas no sentido, é complexa, mas uma das partes mais bonitas da cirurgia pediátrica no tocante ao que a gente chama muitas vezes de cirurgias ambulatoriais. Para esclarecer, cirurgia ambulatorial é aquela que não tem a necessidade de que a criança fique internada por tempo prolongado. É o que a gente hoje ouve muito falar do day clinic. Então, as abordagens ambulatoriais, você vem, faz a cirurgia no horário do almoço, mais tardar no fim de tarde você já está em casa. E como o Dr. Eliseu está comentando, realmente existe essa malformação da implantação da uretra. A uretra é o canal que leva a urina da bexiga para o exterior. Tanto o homem tem a uretra, como a mulher tem a uretra. A mulher tem a uretra mais curta, a menina, no caso, uma uretra mais curta, e o menino, por causa do pênis, uma uretra mais longa. Na formação e no desenvolvimento desse pênis, essa uretra pode ficar no local habitual, que é a extremidade, que é a ponta da glande, ou ele pode parar em vários trajetos no decorrer do tamanho do pênis. Ele pode estar próximo ao escroto, ele pode estar no meio do pênis, ele pode estar bem na transição onde é a glande e o corpo do pênis. Isso tem um nome, isso chama-se hipospádia. A hipospádia é uma formação incompleta do canal da uretra. Então, o propósito do cirurgião, seja ele o urologista, seja ele o cirurgião pediátrico, é você fazer a implantação levando dessa região anômala, dessa região que está incompleta, até a ponta, até a extremidade. Existem várias abordagens, várias técnicas e vários modos de fazer isso. Mas o propósito final é, primeiro, que a criança tenha uma relação social saudável. Quando ela vai urinar, dependendo da implantação, se essa implantação é muito baixa, próxima ao escroto, essa criança tem que sentar num vaso sanitário na escola, onde, dependendo da idade, já começa realmente um constrangimento, já começa o amiguinho tirar sarro de uma situação como essa, a criança começa a ficar complexada. Então, o propósito aí é a abordagem social. E o segundo e mais importante para o decorrer e o desenvolvimento da criança é a abordagem no sentido de reprodução. No estender da vida, à medida que vai chegando a fase de adulto jovem, a fase que vai chegando o desenvolvimento, quando tiver uma relação sexual, é necessário que durante o ato a ejaculação seja feita na ponta para poder chegar realmente até o extremo no interior do útero da mulher. E quando você tem essa implantação baixa, isso realmente não acontece. Então, você precisa arrumar, ajustar, adequar o meato da uretra até realmente a ponta da glande para que tenha vida social e vida reprodutiva adequada. Marcelo, uma outra também que a gente vê muito em consultório é a questão, a preocupação de muitas mães com relação ao tamanho do pênis. Às vezes a criança é um pouquinho gordinha, tem o pênis ali que aparentemente parece, o irmão já é mais magrinho, e isso é coisa que eu vejo como urologista, né, a gente acaba vendo muito. O que você tem a falar para a gente sobre isso? É interessante essa abordagem porque isso é muito comum. E é interessante a abordagem como chega no consultório, né? A mãe vem preocupada, mas fala assim, o pai pediu para eu perguntar
se o tamanho do pênis da criança está correto. Então você já percebe que isso criou uma instabilidade na família. O pai está preocupado, muitas vezes atarefado por causa do seu serviço, ou muitas vezes até acanhado de fazer essa abordagem, então sobra para as mães procurarem. Realmente existem os extremos onde o micropênis é realmente uma doença de malformação, onde estão envolvidos os hormônios do desenvolvimento peniano. O cirurgião que acompanha essa criança, ele trabalha em conjunto com o endocrinologista, algumas, poucas e raras vezes, usando hormônios para desenvolvimento peniano, mas o mais comum, e até para tranquilizar todos que nos assistem, é com relação ao pênis embutido. O pênis embutido é o mais comum, o mais frequente, é onde a criança vai desenvolvendo, ela ganha peso, ela começa a realmente ficar um pouco acima do peso normal, e na região do púbis, onde futuramente vai crescer os pelinhos da região genital, ela tem um coxim gorduroso, um acúmulo de gordura. Isso faz com que o pênis fique embutido. Então existem algumas manobras de exame físico que o médico consegue mostrar para as mães, muitas vezes abaixando e mostrando, onde realmente a extensão do pênis ela está escondidinha abaixo dessa gordura. Teve uma época que existia uma abordagem de se fazer uma cirurgia, era como se fazer uma lipoaspiração da região, era como se retirar uma gordura na base do pênis para abaixar essa gordurinha e o pênis ficar mais exposto. Isso causava uma tranquilidade imediata para a família. Mas era dar 6, 7, 8 meses, esse mesmo paciente voltava no consultório, porque ele não mudou o hábito alimentar, ele ganhou peso, acumulou gordura, ficou embutido o pênis de novo. Então ele é um problema muito mais estético, externo à região genital, do que realmente malformação ou alguma abordagem que tem que se fazer no pênis. Mas é importante realmente tirar essa dúvida com o seu médico. E o que você colocou aí, hoje, que é uma grande questão em pediatria, que é a obesidade infantil hoje, né, que é uma das causas que leva, né, como você bem colocou, desse coxinha de pouso, quer dizer que aí é focar muitas vezes na dieta, na nutrição, no controle de peso da criança. Hoje em dia, a gente tem que pensar, e é extremamente importante, que você faça uma abordagem preventiva nos hábitos e na qualidade de vida da criança, para você evitar um adulto sedentário ou um adulto obeso. Hoje é o mais importante. É extremamente comum, eu já cheguei a fazer a estatística e realmente 85% das abordagens que chegam no meu consultório como dor abdominal, eu vim ver se é uma gastrite, eu vim ver se é um refluxo, eu vim ver se meu filho tem pedra na vesícula, extremamente raro, mais comum no adulto, mas que pode acontecer em algumas exceções de crianças, inclusive que têm anemias, talassemia, isso é comum, alterações de metabolismo de colesterol, isso é comum, mas assim, com relação às dores, 85% é erro alimentar. É aquela criança que a gente chama e aborda como uma anorexia fisiológica. Anorexia, a perda de apetite, muito comum visto naqueles extremos das modelos que não querem comer. Fisiológica porque faz parte do desenvolvimento da criança. A anorexia fisiológica é quando o seu filho fala, eu não quero comer, mas se você levar ele para um fast food, para uma barraquinha de lanche, para uma pizzaria, levar doces, salgados, ele vai comer. Então, é uma questão do apetite dele que está mudando. Ele vai escolher o que ele quer comer e muitas vezes ele não tem uma idade adequada e nem tem a conscientização de que a comida adequada, a mais saudável, é a melhor para ele. Então, hoje, mudança de hábito alimentar é muito comum. Às vezes, a abordagem não é uma endoscopia, às vezes, a abordagem não é exame. Hoje em dia, se faz muito exame e se põe pouco a mão nos pacientes. Às vezes, a consulta é muito mais, eu brinco, é um termo que meus pacientes, os que me conhecem, sabem que eu uso esse termo. Às vezes é muito mais papo-terapia. É sentar, conversar sobre a qualidade de vida, esclarecer as dúvidas, mas orientar sobre um hábito saudável, atividade física, ingesta de água e realmente você tirar o sedentarismo e diminuir a obesidade. Ok, Marcelo, eu acho que esse papo foi gostoso, assim, abordamos praticamente todas as patologias, mas eu queria deixar, se você quer alguma coisa que nós deixamos de perguntar, se você queria comentar, falar. O tempo passa muito rápido, é um ambiente extremamente descontraído, o Eliseu nos deixa muito à vontade para falar e nada melhor do que eu falar sobre aquilo que você trabalha, sobre aquilo que você faz, né? Então você se sente à vontade, o tempo passa e você não percebe.
Eu acho que a gente conseguiu fazer algumas abordagens assim. Muito comum e frequente é o refluxo da criança, o refluxo esofágico, isso é uma abordagem, mas isso daria, é tema para um programa. Isso, vamos te convidar tema então. para um programa. Eu acho que assim, a gente podia até programar um outro dia, estender, explicar as complicações, as causas e os tratamentos do refluxo, mas fica o alerta para os pais. A criança que não está ganhando peso habitual, a criança que está tendo infecções de vias aéreas de repetição, muita infecção de garganta, ouvido, usando muitos antibióticos, e principalmente a vomitadora crônica, procure o seu médico para te orientar, para definir se realmente isso daí não é um refluxo. Ok, já fica então o convite para você voltar aqui outra hora, só falar sobre refluxo aí para as mamães que estão preocupadas com os seus filhos. Marcelo, quero te agradecer a sua presença aqui hoje, um bate-papo muito gostoso. Você é um cirurgião realmente infantil, pediatra, competente. Além disso, acumula também a presidência da Associação Paulista de Medicina, da APM. Então, nós temos realmente assim um contato com ele, fez outra na vida médica também, né? Então, eu quero te agradecer a sua presença aqui. Perfeito, eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez, reitero aí o quão descontraído e quão à vontade a gente fica conversando com você. Eu acho que o ambiente fica realmente agradável. É importante para que isso e a gente passe com mais clareza, realmente passe com clareza as informações para as famílias. Eu fico à disposição, agradeço, realmente a gente está aí encabeçando essa parte da PM, que é também um assunto interessante para abordar e explicar para as famílias o que é a Associação Paulista de Medicina, esse órgão que defende e tenta dar um pouquinho mais de qualidade ao médico, tanto na vida social como na vida profissional. Fico à disposição para maiores esclarecimentos e deixo meu boa noite a todos aqui da equipe e a todos que nos assistem. Ok. Você gostou do programa? Quer assistir de novo? Sábado às 18 horas nós teremos reprise deste programa, só não vale ligar ou telefonar fazendo perguntas, porque nós não... é a reprise, né? E quarta-feira que vem nós teremos um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.